Olá, bem-vindos a Braincast, o podcast da Brain2B, educar o cérebro para transformar o ser. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Todos os nossos convidados são especiais, né? Sem dúvida. Mas hoje ela é muito especial, a doutora Lúcia, psicóloga, e trabalha já há mais de 50 anos. Sim. Já atendeu mais de 2.000 pessoas e veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a mulher, sobre a transformação, sobre o ser humano. E nós vamos ter uma conversa aqui muito agradável. Obrigada pela presença e bem-vinda aqui ao nosso podcast, que a senhora possa ficar bem à vontade. Obrigada, doutora Regina. Eu é que preciso dizer muito obrigada e que nós possamos juntas hoje conseguir aliviar a dor de alguma de vocês ou de vocês que estejam aí do outro lado. Legal. A senhora fala aqui nos temas da sua palestra sobre transformação. Transformação é possível. É lógico, porque se nós não acreditássemos em transformação, a gente tinha que aposentar, né? Então, nós acreditamos realmente que as pessoas podem se conhecer melhor, podem ser transformadas. E, principalmente, nós cremos em Deus, que também vai nos transformando a cada dia. Como que a senhora vê nessa sua longa jornada aí como psicóloga esse processo de transformação das pessoas? Alguma coisa... Eu preciso começar dizendo para vocês que eu tenho 50 anos de consultório, porque eu tenho 76 anos de idade, e preciso confessar para cada um de vocês que quando eu comecei o consultório, o meu consultório era absolutamente feminino. Eu só tinha pacientes mulheres. Tinha toda uma questão de preconceito e... Podemos começar a falar de transformação por aí, doutora Regina. Como que ao longo desses 50 anos de carreira, e o que a senhora sentiu de mudança no ser humano, não só nos seus pacientes, mas no geral, né? A primeira coisa que podemos conversar é dizer que hoje o consultório tem mulheres e tem homens. Eu diria que quase no mesmo número. Isso é um avanço dentro da transformação, porque se nós estamos falando em transformação, nós estamos falando em transformações pessoais, transformações de casais, transformações de famílias, e aí nós vamos conseguir trabalhar com transformação de todos os humanos. E o fato de que hoje homens e mulheres procuram psicoterapia, isso é para aquecer o nosso coração de psicoterapeutas, porque nos mostra a capacidade do ser humano de querer mudar, de querer construir uma história diferente. E acho que esse é um ponto que a gente podia falar, não é? É possível alguém mudar só porque o outro quer que ele mude? É muito difícil, né? Eu acho que a senhora enfrenta isso. Porque às vezes as pessoas reclamam do cônjuge, reclamam dos filhos, e todo mundo ao redor vê o problema de alguém, mas esse alguém não enxerga o seu próprio problema. É possível uma pessoa mudar se ela não percebe o seu próprio problema? Eu diria não. Eu posso contar uma história aqui? Pode. Certa vez eu atendi um paciente, um homem, ele chegou no consultório e disse assim: eu estou aqui porque a minha mulher falou que se eu não fosse fazer terapia, ela ia pedir o divórcio. E os colaboradores da empresa falaram para os seus gerentes que eu sou uma pessoa absolutamente insuportável. Então, eu estou aqui porque eles falaram que é para eu vir e tal. Eu fiquei ouvindo, né, doutora Regina, deixei que ele falasse. E aí eu disse para ele assim, vamos combinar o seguinte, naquela época ainda tinha cartão, né? Hoje não se usa mais. Eu disse para ele, olha, está aqui, você tem meu telefone, você sabe o meu endereço, porque você está aqui hoje. O dia que você quiser falar de você, por você e para você, você liga. E aí nós começaremos a sua terapia, pode ser? E ele voltou? Pois é. Sempre que eu conto essa história, essa é a pergunta. Doutora Regina, eu mesma, né? Falei, bom,
eu preciso falar, porque essa é a realidade. Aí ele levantou-se, era um homem muito gentil, muito educado. Levantou-se, despediu-se e tal, e eu confesso que eu fiz a mesma pergunta para mim, será que ele vai voltar? Ele voltou, doutora Regina. Ele voltou, começamos o processo psicoterápico. É assim que funciona. Quando a pessoa fica porque meu chefe, porque meu marido, porque o pastor, porque... Enquanto ele não trouxer para cá, para dentro dele, né? Porque eu... E, na verdade, eu acredito que ele sabia que ele precisava. Só que para admitir, né, que é um outro passo, admitir que eu preciso, Sim. era mais fácil jogar que os outros é que estavam achando que ele precisava. Mas, no fundo, com certeza, ele percebia. Porque é difícil você se comportar e ter problemas no ambiente e não perceber que também você tem uma parcela de responsabilidade, né? Sim. Nós, seres humanos, a gente ensina, porque eu trabalho muito com crianças, não eu diretamente, mas treinando professores. E a criança, assim, ela aprende um negócio e o primeiro momento ela olha para o outro. Professora, ele não está fazendo, né? A gente chama que é uma heterorregulação, uma regulação que a criança aprende primeiro a regular de fora, mas depois o próximo passo é a autorregulação, né? E eu acredito que os adultos também muitas vezes passam por isso. A senhora vê isso em consultório, que as pessoas primeiro olham os problemas dos outros para depois olhar o seu? Sem dúvida. E uma outra situação não é que eles olham só para os problemas. Às vezes eles chegam no consultório porque tem uma doença física que se instalou e nenhum médico consegue descobrir a causa. Então, você deve ter percebido isso também. O paciente chega com uma doença crônica. E aí, à medida que a conversa vai se estabelecendo e ele começa a voltar para dentro dele, se perguntar, as respostas aparecem e você sabe disso, não é? A doença física ameniza e acaba se curando através do reconhecimento, da transformação das emoções. Até nós gravamos um outro podcast anterior aí com o professor, pastor Davi Lago, e ele estava falando que nós viemos de um período, né, que tudo era muito departamentalizado, então a própria ciência e tudo segmentado, e que as pessoas achavam o físico, o emocional, o espiritual, tudo via-se muito tudo separado. E hoje nós entendemos dessa interconexão entre todas as partes e como que o emocional, as pessoas são muito ignorantes às vezes sobre o que é emoção, que a emoção ela é muito física, é um conjunto de reações fisiológicas, né, que se ativam quando você modifica o batimento cardíaco, você modifica o funcionamento de todos os seus órgãos se você estiver estressado. Então, se você estiver com raiva, se você estiver com medo. Então, a emoção, ela é basicamente muita coisa biológica. E essa ativação crônica que a gente fala é que adoece. Porque o corpo está preparado para ter uma ativação aguda. Você passar por um medo real e você ter toda a movimentação do medo. Mas quantos medos imaginários que a gente tem hoje e a gente vai ativando cronicamente esse sistema e isso adoecendo, trazendo e sendo responsável pela maioria das doenças, não é verdade? Sim. Doenças como até mesmo colesterol alto, doenças como obesidade, doenças de pele, doenças autoimunes. E isso que a senhora está falando, às vezes o paciente vai ao médico querendo descobrir uma causa da doença dele e a pior decepção é o médico falar que é emocional, né, doutora? Sim. É emocional, né? O que eu faço com isso, então, não é? Cadê o remédio que me cura? Aí eles vão falar, você precisa fazer terapia, e as pessoas não entendem. Por que terapia relativo à doença? Como que a senhora explicaria isso para o nosso público? Por que terapia para doenças físicas? Porque as doenças físicas estão baseadas nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Isso. Eu penso, eu sinto e eu ajo de uma determinada forma. Se eu não prestar atenção neste tripé de vida,
eu posso ou engolir muitas emoções, eu posso pensar situações negativas. E achar que não está acontecendo nada porque só está no pensamento, né? Isto. E daí a emoção se instala. É preciso muito cuidado. Eu posso contar para você, olha, 1000 horas de voo de terapia para mim mesma, litros de floral, orações. E há 8 anos atrás eu fui diagnosticada com um câncer severo de 3º grau de endométrio, com cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tal. E eu me perguntava, né? Mas eu trabalhei tanto, mágoas, ressentimentos, como é que isso ficou? E a resposta veio na minha própria terapia pós-câncer, que foi: sim, eu trabalhei as mágoas e os ressentimentos, porém, algumas eram tão profundas, tão sutis, que eu acabei não chegando naquele ponto. E é como se restasse ali alguma coisa que ainda precisava ser revisitado. E aí, até mesmo como uma lição de vida, quer dizer, vamos ter cuidado com o que nós sentimos, com o que nós pensamos o tempo inteiro. E as pessoas normalmente, né, doutora Lúcia, nem percebem o que pensam. É isso. E está o pensamento ali o tempo inteiro. Então, a gente, até na base do nosso trabalho para ensinar educadores e tudo, nós entendemos que a metacognição, que é esse pensar no que pensa e pensar no que sente, é fundamental para o ser humano hoje, para que ele tenha esse pensamento reflexivo que o ajude a desenvolver essa capacidade de regular um pouco a intensidade das emoções. Porque eu falo que emoções todos sentimos, né? Agora, a intensidade, a frequência, a força dessa emoção pode estar exagerada e pode nos adoecer. A senhora concorda? Como que a senhora vê isso? Além de concordar, eu acrescentaria mais um dado que existe tudo isso e existe também uma repetição de emoções por conta da nossa história pregressa. E algumas pessoas falam claramente: mas eu sou assim e pronto. Não. Aí entra a transformação que a gente acredita. Pronto. Né? Porque nós não somos Gabriela, eu sempre falo isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A ciência, a neurociência, a psicologia, todo mundo contribui para provar que é possível mudar. E é possível, apesar da história ser triste, ser difícil, ser problemática, é possível eu ter um presente, nesse presente eu mudar e eu ter um futuro diferente. Sim. Né? E você quer ver uma outra fala que é tão doente quanto o paciente chega e fala assim: mas eu gostaria de ser do jeito que eu era antes de adoecer. Aí eu digo para ele: não. Você não vai voltar a ser o que você era, porque aquele era o que trouxe a doença. Aqui é o bonito da transformação. Transformar não é voltar por um lugar que nós já conhecemos ou vivemos. Não. Transformar é olhar para o novo. O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu posso fazer ainda? Como eu me relaciono com as pessoas. E como que esse sofrimento pode trazer esse novo, porque nos transforma numa pessoa diferente. Eu tive câncer também de mama em 2007. E eu digo que eu sou uma pessoa antes e depois do câncer. Pronto. Embora eu já fosse cristã desde os 15 anos e já trabalhando no ministério, na igreja, meu marido pastor, e nós começamos a pastorear já com 22, 23 anos. E aos mais de 40, 45, eu tive um câncer de mama. E eu falo que ali eu aprendi realmente a confiar em Deus. E ali eu vivi períodos muito mais profundos, né, de entender o que é a esperança, o que é o futuro, o que é a eternidade. Então eu digo que eu não sou mais a mesma pessoa antes e depois, mas graças a Deus eu me sinto uma pessoa bem melhor. Não que eu sou perfeita, né? Tem muita coisa para mudar e para melhorar, mas eu me sinto uma pessoa melhor, uma cristã mais próxima eu creio, do propósito que Deus tinha para mim e tem para mim, né?
Nós estamos falando de transformação, e a transformação também existe quando você presta atenção no que te aconteceu, mesmo que foi sofrido demais. E entende qual foi o propósito de Deus com você para que isso acontecesse. Eu quero compartilhar com você que a minha vida inteira eu fui católica, de ir à igreja mesmo, de estudar a Bíblia e tal. Quando eu tenho uma filha, que é 20 anos, está dentro, convertida, Valesca, e Valesca orava de joelho no chão para a minha conversão. E quando eu me curei, doutora Regina, eu fui até a célula da minha filha para dizer muito obrigada, porque todas aquelas senhoras oraram demais pela minha cura. E aí eu fui convidada pela bispa. A senhora não quer conhecer a igreja? Sim, eu quero. E daí a minha caminhada desses 8 anos dentro da igreja cristã, da minha transformação pós-conversão, fui batizada numa revisão de vidas. Depois eu tive a graça de ser batizada no Rio Jordão. E eu digo, doutora Regina, que a minha vida toda eu trouxe Deus para o consultório. Mas hoje, doutora Regina, o meu consultório é Deus. E é bem o que você colocou. Quando você tem profundamente gravado em você que Deus está aqui, nada mais nos assusta. E até mesmo quando você olha para o processo de transformação da pessoa que sofre e está na sua frente, você consegue, do fundo do seu coração, dizer para ela, vai dar certo. A transformação existe. E eu acho que o momento mais sofrido de um ser humano é quando ele mesmo desacredita, né? Sim. Da própria vida, da mudança, da transformação. E eu vejo que tem pessoas que nesse momento da doença, às vezes se revoltam porque se acham muito sozinhos e abandonados. Sim. Né? E eu sei que tem momentos na nossa vida que o crescimento passa por essa solidão. E as pessoas temem muito a solidão. E eu, quando fiquei doente, eu me lembro bem de me sentir sozinha. Por mais que toda a minha família estivesse me apoiando, estivesse comigo, era eu que estava enfrentando a doença, não é? Então, é um momento solitário. Talvez muitas pessoas estejam aí, agora, nesse momento solitário, de sentir essa solidão, estou sozinho e tal. Mas é nesse lugar muito especial que eu acho que a gente pode ter um verdadeiro encontro com Jesus, né? Nesse lugar onde a gente se sente sozinho, porque não tem mais nada nos distraindo, não tem nada para a gente se apegar, a não ser a nossa fé. Não é? Então, não sei como foi a sua experiência, mas eu tive esse momento. Então, eu quero até falar para aqueles que se sentem sós, que se sentem passando por uma luta muito grande. Primeiro, que tudo na vida passa, né? A gente passa, eu tinha para mim muito forte o Salmo 23, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas fala de andar, de caminhar. Então, um convite, né, para quem está sofrendo, aquilo que a gente não deve fazer é sentar e deitar no nosso sofrimento. Nós temos que continuar caminhando. Como que a senhora vê isso? A senhora teve uma experiência assim? Sim, e antes da experiência, eu quero acrescentar uma coisa tão linda que você disse do Salmo 23, e você falou do caminhar. Quando nós lemos as bem-aventuranças, e por favor, quem não leu ainda, abre a sua Bíblia, vai lá. É Mateus, não é, pastor? Capítulo 5 e 6. Pronto. As bem-aventuranças falam do caminhar, porque as bem-aventuranças estão aqui. Se você não caminhar, não fizer esse exercício de querer chegar, você não se transforma. Agora, voltando à sua pergunta, não é? A solidão existe e muitas vezes eu via na sala de espera senhoras, né? Porque como eu estava na ginecologia, só tinham senhoras. E eu olhava para elas e eu pensava, meu Deus, ela não quer sobreviver, porque
você percebia no olhar, nas atitudes, que nós precisamos fazer a nossa parte. A transformação existe quando tem alguém que está colaborando, pode ser o psicoterapeuta, o pastor, não importa. Aquele que está te ouvindo, você e uma ferramenta, seja a oração. Me desculpe, não estou diminuindo a oração. Eu sou uma mulher de absoluta oração, eu chamei de ferramenta porque é o terceiro elemento. Que seja a oração, que seja uma técnica psicoterápica. Você pode ter alguém que já assista uma oração fervorosa. Se você não fizer a sua parte, doutora Regina, não acontecerá a transformação. Olhe para você, presta atenção o que é que você precisa transformar. Peça ajuda, converse. Algo importante que a senhora está falando é que também nós não conseguimos essa transformação sozinhos. Não. Nós somos seres que Deus criou para termos relacionamento e dependermos de outros, né? Então, muitos momentos a força que eu preciso não está em mim, pode estar na senhora, né? Então, nós, quando a gente se relaciona e se ajuda mutuamente, a gente consegue superar muitas coisas na vida, não é? Tive uma experiência interessante com uma jovem da nossa igreja missionária. Ela foi para a África e lá na África ela engravidou e teve uma menina de 2 anos. E a menina estava com 2 anos, adoeceu de malária e veio a falecer. E nesse período ela já estava grávida de um outro filho. Então a igreja disse, venha para o Brasil, volte para ganhar esse nenê aqui, passar esse período de luto. E ela voltou. E nesse período que ela voltou, quando o nenê completou 9 meses, ele também veio a falecer no ventre dela. Nós precisamos até fazer o velório, o enterro, porque já era um bebê de 9 meses. E eu tinha que ir lá consolar. Eu também tinha 2 filhos. Falei, o que você fala para uma pessoa que está num sofrimento desse, nessa hora? Uma mãe que perdeu, num prazo de 6 meses, 2 filhos. E aí eu fui lá e falei, olha, fulana, eu não entendo tudo na vida, não temos resposta para tudo, mas eu só sei de uma coisa, a nossa jornada continua, você está caída agora, nós vamos te carregar, mas você continua conosco, nós vamos te levar, porque a gente cantava um cântico que dizia, marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Bom, por aí já viram a minha idade, né? Essa música é muito antiga. E aí eu cantei essa música para ela. E qual a minha surpresa, agora na pandemia ela deu um depoimento, 20 anos, não sei quantos anos depois, porque isso foi há muito tempo atrás, ela adotou 2 crianças africanas e hoje a filha dela já se formou da faculdade. Então, vê quanto tempo foi isso. E ela se lembra dessa palavra, daquele dia, que foi a força que ela teve para continuar na jornada. Então, nós sabemos que muitas vezes a gente se acha tão incompetente, né? E fala, não sei nem o que vou falar, nem o que vou fazer, mas às vezes Deus nos usa naquela hora para trazer um rema, uma palavra viva que vai trazer vida no coração daquela pessoa. E a gente acredita que a palavra é semente, né? E que aquela palavra semeada pode trazer vida para ela. Então, são as lutas, né? A gente não tem promessa de não enfrentar lutas, mas muitas vezes a nossa força está no outro. Como que a senhora vê isso? O que a senhora entende? Se você me permite, eu queria dar as mãos para você e mostrar para cada um de vocês. Aqui começa a transformação, doutora Regina. Quando você tem a humildade de dizer, me ajuda. Você pode caminhar comigo agora, que eu não estou conseguindo caminhar E às vezes sozinha. até carregar, como foi no caso dela. Que você precisou carregá-la. E tem uma outra questão com a transformação, que é, algumas vezes o paciente diz assim, mas doutora Lúcia, eu só estou fazendo diferente porque nós conversamos. Isso acontece no começo da transformação. Você precisa de um estímulo externo para que a mudança comece a acontecer.
Aí você repete mais uma vez, e a neurociência mostra isso para a gente. Quando você começa a repetir, eu digo, vai chegar um belo dia que você vai se ver falando diferente, agindo diferente, sem a necessidade do estímulo externo. Esse é um segredo da transformação também, que as pessoas não desistam só porque tem um estímulo externo. Por isso que eu pedi para dar as mãos para você, quer dizer, nós precisamos primeiro de uma das mãos. Me ajuda. Chega um momento que eu vou dizer, ok, eu vou caminhar sozinha agora. Muito obrigada por ter sido uma companheira de viagem. E é interessante um outro aspecto disso, que às vezes as pessoas acham que por terem um automático, um hábito de fazer sempre da mesma maneira, ou agir ou reagir daquela forma, que ela é aquilo, e que é aquilo que quando ela age um pouco diferente, ela não está sendo ela. Já ouviu isso, né? Sim. E o que eu digo, que muita mudança começa primeiro na intencionalidade. Você começa a fazer, você precisa de um certo esforço e consciência para fazer diferente. E à medida que você começa a fazer diferente, às vezes isso vai se tornando mais automático para você. Então, não confunda automatismo nas ações com personalidade Muito ou bom. Essência de vida. Muito Por bom. quê? Às vezes porque eu volto a fazer do mesmo jeito, eu penso, para mim não tem jeito, né, doutora Lúcia? Eu sou assim, você vê? Eu tentei, a senhora falou, eu fiz uma vez, mas de novo veio. Vai vir várias vezes. E repetir, como ela disse, repetir, ter consciência, por isso que a consciência é tão importante, e intencionalidade, que não é no automático que as coisas vão mudar. No automático você vai ser sempre essa reação que já está aí automatizada, que é inconsciente e involuntária, mas a mudança necessita de um certo esforço inicial. E não quer dizer que depois não automatiza, porque você reprograma de uma certa maneira as suas reações, faz novos caminhos no cérebro. Esses novos caminhos são fraquinhos, como eu digo, e você tem as avenidas que você já está lá na avenida. Já está lá na avenida. A senhora anda na Avenida Morumbi ou na Marginal Pinheiros? Já está na Marginal Pinheiros. É normal no cérebro, é o hábito, é o costume, o automático. Mas como a gente quer mudar, a gente abre uma nova via, assim. E aí a gente começa a andar naquela via, ela é fraquinha, né? Mas se você vai andando, você vai abrindo aquela picada, vai pisando, aquilo vai virando um novo caminho, e até que se estabeleça, até que às vezes vira automático. Então, o alvo é automatizar, mas da forma boa, porque às vezes a gente automatizou uma forma negativa para nós mesmos, que foi de sobrevivência, porque ninguém nos ensinou. A gente é sobrevivente emocional, né? Nós não tivemos educação emocional. Então, a gente foi sobrevivendo. E isso se automatizou. Isso não quer dizer que você seja assim, né? E o nosso cérebro tem a capacidade de criar novas circuitarias neurais. Circuitarias neurais é o que a doutora Regina exemplificou de uma forma linda, numa linguagem muito acessível, que é isso. Eu sempre respondia de tal forma, ou sentia de tal forma. Pois é, mas tem um outro momento de criar uma sinapse nova, mais uma, fez uma circuitaria nova, pronto. Aquela antiga entra em desuso e nós seguimos só essa, e a transformação existe. Isso. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um outro perigo na transformação, que é: existem pessoas que aprenderam a ser amadas através da doença. Esses são pacientes tão difíceis. Por quê? Quando você diz e quando você propõe a transformação, você pode sair da doença. O nosso lugar não é na doença, o nosso lugar é na vida. Se apresenta um medo absurdo de deixar de ser amado. De receber atenção, né? Porque às vezes a doença, ela traz a atenção e o cuidado das pessoas, né? É isso. Agora, aqui a beleza do novo, né? Claro que no começo você corre um risco, mas depois aquelas pessoas que te amam de verdade permanecerão.
E nós estamos aqui para ter vida em abundância. Isso significa sermos sadios emocionalmente. E não só ser ajudado, mas você está bem até para ajudar outros. Então tem o momento de você ser ajudado, de você. Isso não quer dizer, vai te trazer até maior alegria e realização quando você, sarado, com experiência, pode ajudar outros, não é? E isso é fantástico. Então não precisa temer sair dessa atenção, dessa ajuda, porque às vezes você vai passar de ser ajudado a ser um ajudador. E eu costumo dizer, e penso que a senhora vai concordar com isso, eu só posso dar o que eu tenho. Por mais que eu ame você, se você me pedir uma coisa que eu não tenho, e aí entra essa beleza do ajudar e ser ajudado que a senhora acabou de colocar. E, doutora Regina, é para isso que nós estamos aqui, não pensa? Com certeza, né? E por isso que é tão perigoso esse mundo digital que isola tanto as pessoas. Porque nós acabamos achando que estamos relacionando. É uma fantasia de relacionamento através de uma curtida, através de um comentário. Mas o relacionamento é uma troca muito significativa, né? Que traz... E está relacionado, é um dos pilares da felicidade, são os relacionamentos significativos. Não relacionamentos superficiais, mas aqueles relacionamentos em que você pode abrir o coração, que você pode ser você, ter mais liberdade. E a gente precisa, né, desse olho no olho, de conversar, de bater papo, de ser vulnerável, né? E essa vulnerabilidade, que é o medo que tantas pessoas têm da tristeza, porque a tristeza é a emoção, não sei se você sabe, a tristeza é a emoção que te traz a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade atrai a atenção de outros para te ajudar. Por isso que às vezes a gente precisa também passar por tristeza, porque às vezes nós estamos precisando de ajuda. Mas depois essa emoção vai, você já teve a sua ajuda e você vira, né? Então, o risco das redes sociais é porque a pessoa nunca mostra tanta vulnerabilidade. Ela quer mostrar força, ela quer mostrar sucesso, ela quer mostrar capacidade, não é? E o relacionamento se dá muito num outro lugar, que é o lugar da vulnerabilidade. Sim. Nós duas somos mulheres do digital. É bom, porque nós alcançamos pessoas, ideias, em lugares que provavelmente não conseguiríamos chegar. Agora, a vulnerabilidade está aqui, no olhar, no me mostrar frágil. Vulnerabilidade é igual a intimidade. E a intimidade gera os relacionamentos. E os relacionamentos geram saúde. Olha que interessante, né? Essa frase que a senhora disse. Vulnerabilidade gera intimidade. Não é? Né? E a intimidade, no fundo, é a necessidade do ser humano. Ele está ali nas redes sociais, está se relacionando, mas ele tem uma necessidade de intimidade. Sim. Só que como não existe um relacionamento, às vezes, real, em que se mostra e tem esse ambiente de vulnerabilidade, ele nunca vai criar intimidade. E mesmo com Deus, né? A gente e mesmo com Deus vai gerando uma intimidade porque nós somos vulneráveis, nos permitimos ser vulneráveis e na presença de Deus isso vai gerando essa intimidade, não é? Isso é tremendo, não é, doutora Regina? Porque eu me mostro vulnerável a Deus, eu me arrependo do que eu fiz e eu entro em intimidade com Deus. É maravilhoso, né? Demais. E eu não sei como que é a sua experiência, mas acaba gerando a experiência com o paciente, né? Acaba gerando uma liberdade e porque ali a pessoa é vulnerável, é para ser, né? Para se colocar e tudo, e gera uma intimidade no sentido dela se sentir livre de ser ela mesma com a gente, que é uma coisa Sim. tão boa, né? Que deveria haver em todos os relacionamentos. Não é? Agora, por causa das dificuldades, dos julgamentos, das avaliações, do medo, do ciúme, da inveja, de tantas coisas negativas, o ser humano está se retraindo e se isolando cada vez mais, não é? Como é que a senhora vê esses relacionamentos hoje?
Eu costumo dizer, né? Procura olhar no olho de quem está perto de você. Procura andar na rua de mão dada. Procura perguntar para o outro qual é o seu sonho de vida. Uhum. Procura ouvir o que o outro está falando. Presta atenção se seu filho mudou de repente de comportamento. Ninguém muda de comportamento de repente, não é, dona Regina? Uhum. E, doutora Regina, é aí a beleza da transformação. Começa aqui. Presta atenção no outro. Ninguém muda de comportamento à toa. Uma criança que era feliz não fica triste à toa. O marido que jamais chegava tarde começa a chegar à toa. Não. E você mesma com você, quando você se percebe, nossa, mas agora eu não me preocupo em sair da cama, tomar banho, tirar o pijama para trabalhar. Porque isso é um perigo, não é? Está ótimo o home office, é uma delícia, mas é um trabalho. E há pessoas, a senhora sabe disso, né? Que colocam uma camisa e continuam com o pijama aqui debaixo. E eu já fiz isso também. Esse pecado eu não fiz. E não é porque eu sou maravilhosa, é porque é um exercício que eu propus para mim. É uma disciplina. Olha, você vai acordar, você vai se arrumar e você vai sentar com o seu paciente arrumado. É só uma questão de disciplina, porque eu sou meio perfeccionista e às vezes chata demais com isso. Mas, enfim, é isso. Até mesmo quando você está mudando de comportamento, está na hora de transformar, que é o que nós estamos... O nosso apelo, o nosso clamor de hoje é mostrar para cada um de vocês: é possível transformar-se. Estamos entregando algumas falas que podem colaborar com isso. Um aspecto importante também da transformação é a gente entender o processo que Deus fala de semear e colher. Não é? Porque às vezes você começa com uma pequena semente, mudando algum comportamento, uma forma de pensar, e aí você já quer que floresça no dia seguinte, né? E essa semeadura às vezes leva um tempinho, e a persistência, saber esperar, tudo isso também faz parte desse desenvolvimento que vai mudar você. Então, muitas vezes começa com uma pequena coisinha, você semeou e está lá tentando, está se esforçando, e às vezes demora um período, né? E hoje nós vemos uma geração que não sabe esperar, que não sabe enfrentar processo. E o processo é muito importante nessa transformação, porque a transformação da água para o vinho, eu acredito em milagres, Jesus transformou água em vinho, mas o processo de transformação humano, de mudança de mentalidade, de tudo, não acontece da noite para o dia. Mesmo que você tenha entregado sua vida para Deus, se tornou uma nova criatura, você nasceu de novo, mas você entra num processo de transformação, não é isso? É isso. E o saber esperar. Eu tenho netos adolescentes, 2, uma menina e um menino, mas eu tenho uma neta de 6 anos. E outro dia ela chegou e disse assim: vovó, todos nós já fizemos aquela situação de colocar um feijãozinho no algodão para ele brotar. E ela virou para mim e disse assim: vovó, vai demorar? Eu disse assim: meu amor, vai demorar o tempo que a natureza precisar para desabrochar. Aí ela disse assim: o que é que você está falando, vovó? Eu disse: eu estou falando para você que há situações que demoram na nossa cabeça. Mas ela não demorou, ela só precisou de um tempo para que a semeadura fosse perfeita. Então, vamos semear, não importa o quanto demore. Porque a promessa é que a colheita virá. Isto! Né? E foi muito prazeroso, porque um belo dia ela pediu para a mãe me chamar no vídeo. Vovó, pronto, brotou. Eu digo, tá aí. Né? Não só brotou o feijão, como brotou dentro de você a esperança, a verdade de que Deus existe e cada coisa acontecerá no seu tempo. E não no nosso, não é, doutora? Isso, e assim são mudanças de atitude, né?
transformações de vida, leva um processo para que aconteça. Mas também aí as pessoas me perguntam assim, puxa, eu semeei tanta coisa ruim, né, na vida do meu filho, gritei tanto, falei coisa, e agora? Se o que semeou vai colher, como é que eu faço? Tem um segredo da palavra de Deus, que ele diz que quando a gente se arrepende, né, o arrependimento e a mudança de atitude, você parar com semear aquela semente, pegar uma nova semente, aquela colheita vai morrendo e vai nascer uma nova, né? Então, essa é a beleza, eu creio, porque nós erramos bastante, a gente semeia também coisa ruim. E aí a promessa serve também tanto para sementes boas como ruins, né? E as pessoas falam, e agora? Eu vou colher só coisa ruim, porque eu semeei muita coisa ruim. Mas o arrependimento, o pedido de perdão a Deus, ele é aquilo que seca aquela colheita, né? E você começa a investir numa nova semeadura. Doutora Regina, tudo é tão lindo se nós prestarmos atenção em Deus. Eu estava no caminho conversando com o Rafael, e ele estava me dizendo, doutora, Pedro era um homem tão duro, tão ignorante, tão brigão, tão tudo. E Jesus disse para ele, você vai ser a pedra angular. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu, é o que a senhora está dizendo. Arrependimento é o que mostra o caminho novo. E também o arrependimento é o que abre um novo processo, né? Porque ali dois erraram. Judas errou porque traiu Jesus e Pedro traiu Jesus também. Pedro aceitou o processo de restauração. Sim. E Judas achou que não deveria ter processo, ele acabou com a própria vida, não é? Então, é sempre a opção da gente aceitar o processo de mudança. Não é fácil, porque quando a gente já tem todo um automático, uma forma de agir que veio por causa de traumas, da forma como fomos educados, de experiências do passado, realmente a gente já tem a tendência natural de fazer, de falar, de gritar ou de se reagir de uma maneira já automática. Então, não é fácil parar esse automático e começar algo novo. Mas experimenta, porque você vai ver uma nova colheita, né? E é tão bom quando você vê, puxa, eu era uma pessoa assim e algo mudou em mim. Agora estou mais tranquila, estou mais calma. Nossa, eu vivia com ansiedade, agora eu estou mais tranquila. É tão bom poder experimentar isso. Então, um convite, né, nosso aqui como profissionais da área da saúde, da área do comportamento humano, da mente humana, é que é possível transformação. Acredite, e não tem idade para isso, né, doutora? Lúcia, a senhora está com 75, eu estou com 62, não estou muito atrás, estou correndo aí atrás da senhora. Mas, com certeza, a senhora ainda acredita que pode mudar coisas em si. Eu tenho certeza disso. E uma grata experiência foi, há um tempo atrás, uma senhora de 86 anos. Eu abri a tela, ela tinha o cabelinho mais branco do que eu ainda, e ela disse assim, eu estou aqui porque eu acredito que eu ainda posso me transformar. Olha que coisa boa, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu continuava a terapia, porque são lições de vida que nós recebemos. Isso vale a pena dizer, não é, doutora Regina? Porque todos vocês colaboraram para que eu, e me atrevo a dizer, doutora Regina, crescêssemos e nos transformássemos também. Porque a experiência de cada um acrescenta na nossa vida. O tempo inteiro. É verdade, é uma grande verdade. Eu aprendi muito com os meus pacientes, ainda aprendo, até o pessoal da empresa fala, a senhora não pode deixar de atender, porque atendendo é que você traz vida aqui para todo o material que a gente constrói. Inclusive, nós construímos um material para os 60+, que se chama Equilibradamente. É um curso onde as pessoas com mais de 60 anos podem aprender a lidar com as suas emoções,
para gozarem até de uma aposentadoria, de um período da terceira, ou vamos dizer até da quarta idade, com mais qualidade de vida, com mais saúde. E para isso, o grande segredo é a mente. Sim, cuidar da alimentação, exercício físico, sono é fundamental, mas se a mente não contribuir com tudo isso, você tem trabalho até perdido. Então, a mente é muito importante. E nós trabalhamos ensinando como que eu me conheço, como que eu posso, aquilo que eu disse, né, pensar sobre o pensar sobre o sentir, que ferramentas eu posso usar para observar mais as nossas emoções. E nós criamos a ferramenta ORE, que é observe, né, as suas emoções, receba, e aí você ore, receba, esqueci o E. E a gente criou uma ferramenta que a pessoa vai entender as suas próprias emoções, perceber, entender a mensagem das emoções e mudar. Entende? Então, tudo isso não é difícil. A gente procura transformar numa linguagem simples, que a criança pode entender, o idoso também pode entender, e ele pode aperfeiçoar o seu funcionamento, sua regulação, seu gerenciamento. Isso pode trazer mais vida, mais saúde, não é verdade? A senhora também trabalha com florais de Bach. Sim. Fala um pouquinho disso, que nós já estamos no final, mas pode comentar um pouquinho, que ela tem 2 livros, gente, escritos. Pode falar o nome dos livros, fazer a sua divulgação e falar um pouquinho sobre essa relação dos florais de Bach. Há 20 anos atrás eu fui para a Inglaterra para estudar os florais de Bach. E eu sou absolutamente apaixonada pelos florais de Bach, porque eles abreviam o tempo da terapia e eles aliviam a dor da terapia. Sou apaixonada também pelos florais de Bach, porque o Dr. Bach descobriu as flores. Ele falava que Deus colocou no nosso quintal as divinas flores do campo para colaborarem com a nossa transformação. Olha só que lindo. É muito. São 38 flores que ele descobriu, cada flor tem uma virtude, e a essência do floral de Bach é: se você está numa doença, você está vivendo uma falha. Então, vamos trabalhar a virtude oposta. Se você está com medo, vamos trabalhar a coragem. Se você está impaciente, vamos trabalhar a tranquilidade, a paz, e trabalhar com as gotinhas, que o floral de Bach tem química nenhuma, doutora Regina. É colocado uma cuba de vidro, as flores ali em cima, bate o sol, a essência divina da flor passa para a água, essa água é coada e colocada com um pouco de conservante num vidro. Então, se nós formos mandar para um laboratório dentro daquilo que a ciência conhece, vão dizer: aqui só tem água. Mas eu posso dizer para a senhora que nesses 20 anos eu vejo transformações incríveis. Não só nos meus pacientes, eu não faço mais. Eu dei muitos cursos de floral de Bach, e cada curso no final, o trabalho final era abrir um trabalho social comunitário para atender as pessoas da região. E esse ano mesmo, eu recebi o convite de visitar umas ex-alunas. Doutora Regina, elas estão há 15 anos atendendo a comunidade que nós criamos lá. Olha só que lindo. De novo, eu não sabia se eu chorava, se eu falava muito obrigada a Deus. Então, o floral de Bach é isso, são 38 flores divinas, cada uma com uma virtude. E vamos trabalhar nossas virtudes. Depois, esse livro chama-se Vivendo os Passos do Dr. Bach. E depois, como eu recebia muita crítica da ciência, ainda recebemos, mas tudo bem, agora eu não me incomodo, eu fiz uma pesquisa de tensão pré-menstrual. As mulheres só tomaram floral de Bach. E foi uma pesquisa mesmo, elas tomaram, foram acompanhadas antes, durante e depois. E o resultado foi incrível. Olha Todas se curaram da tensão pré-menstrual. E elas não faziam terapia, elas só tomavam floral de Bach. E todas curaram da tensão pré-menstrual. Esse é o segundo livro que eu falo da virtude de ser mulher, que eu mostro essa pesquisa para dizer: olha, pessoal da ciência, não é só uma aguinha, não.
Mas tudo bem, se eles continuarem acreditando assim, não faz diferença mais. E também eu faço um caminhar pelas mulheres. Primeiro, eu digo que nós éramos princesas submissas, porque ficávamos trancadas dentro de um castelo, recebendo ordens. Depois nós resolvemos ser quase homens, porque pulamos o muro do castelo e o referencial que nós tínhamos era homem e nós quase viramos homem. Não é? Esquecemos da família, dos filhos, da amorosidade, da oração. E, felizmente, eu penso que nós estamos voltando a ser simplesmente mulheres. E eu penso que esse é o nosso trabalho, fortalecermos as mulheres para dizer para elas, sejam simplesmente mulheres. Nós somos diferentes dos homens, nem melhores nem piores. Mas a nossa tarefa é criar uma família que seja uma família que tenha valores, para nós, valores baseados em Cristo. E porque é esta família que construirá um mundo melhor para todos nós. Muito bom. Então é isso, procurem o livro da doutora Lúcia. Fala o nome de novo dos 2 livros. O primeiro é Florais Vivendo os Passos do Dr. Bach, onde eu falo de cada uma das Florais flores. Vivendo os Passos do Dr. Bach. E o outro é A Virtude de Ser Mulher. Florais de Bach e A Virtude de Ser Mulher. A Virtude de Ser Mulher. Então, vende aonde os seus livros? Então, vocês podem pedir no privado do Instagram, que a equipe de multimídia, que são os meus amores, é a Deleb Mídia, eles vão providenciar para que o livro chegue na mão de cada pessoa. Que bom! E se você se interessou também por algum curso da Brain to Be, o Equilibradamente, nós temos curso também para educadores, o Educadores Academy. Esteja aí acompanhando nas nossas redes e você pode fazer um curso e aprender tudo isso. Porque às vezes a gente vai para o psicólogo quando está doente, mas todos nós precisamos entender o nosso funcionamento, aprender, desenvolver autoconsciência, e foi isso que me motivou a montar o curso. Porque quantas pessoas a gente consegue atender? É muito limitado, mas quantas pessoas podem crescer aprendendo tudo isso? Muitas pessoas. Então procure também os nossos cursos aí. E obrigado aí por estar conosco, nós te aguardamos para um próximo episódio e agradecemos muito, viu, doutora Lúcia, pela sua participação. Deixo meu coração para você, doutora Regina, uma honra estar aqui e muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Até mais.